E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, tudo sobre o grupo dos nemátodas, características gerais, novidades evolutivas. Então, uma boa aula! Bom, galera, dentro da nossa escala zoológica, nós temos aqui o quarto grupo, né, nessa sequência da nossa playlist, abordando os principais filos dentro do reino animal. Então já tivemos a aula de poríferos, quinidários, plateumintos e agora o grupinho dos nemátodas, que ainda aparece em algumas provas, né, em alguns exercícios, como nemateumintos. Então aqui nós temos os chamados vermes cilíndricos com extremidades afiladas. Tome muito cuidado, porque anelídeos, ele também vai ter uma característica, né, uma denominação muito semelhante. Só que nos anelídeos nós temos que eles são anelados, né, eles são metamerizados, segmentados. Aqui não, apenas cilíndricos com as extremidades afiladas, tá? Então os nemátodas ou nemateumintos, a título de provas, avaliações, ensino médio, eles são muito famosos por apresentarem os principais representantes como sendo parasitas. Nós temos a grande maioria dos indivíduos aqui desse grupo como sendo de vida livre, mas aquele que o vestibular vai cobrar, aquele que o Enem vai cobrar, ele causa uma parasitose. E um outro fato interessante a respeito disso daqui é que quem é de vida livre, ele normalmente apresenta um tamanho extremamente reduzido, podendo muitas das vezes ser quase que microscópico. Agora, os indivíduos que são parasitas, eles são macro. Então, se a gente for analisar, que a gente usa como exemplo aqui o principal representante é a lombriga, que causa uma verminose chamada de ascaridíase, né, eles chegam a ter aqui uma média de 20 a 25 centímetros, dependendo se você estiver analisando o macho ou a fêmea, tá? Então a gente tem essa diferença, né? Quais são outros representantes dentro desse grupinho? Então nós temos a lombriga, que eu falei, né, que são os principais. Nós temos o ancilóstoma, nós temos o necator e nós temos o enteróbios, por exemplo. Todos eles causadores de uma determinada verminose, tá? Vermes de corpo cilíndrico e afilado. Eu vou encontrar eles tanto em ambientes aquáticos, de água doce, de água salgada, como também, né, vivendo em ambiente terrestre úmido. Indivíduos que são parasitas, esses indivíduos eles vão viver dentro do corpo do hospedeiro. Então eles são classificados normalmente de endoparasitas, tá? Mas o que é mais importante a gente destacar nas características gerais do grupo são as novidades evolutivas que estão surgindo aqui. Então é extremamente importante que você crie um comparativo, né, com o grupo anterior e depois, quando a gente for estudar o próximo grupo, você lembrar dessas características para saber, né, o que está surgindo nessa escala zoológica. Triblásticos, lembra? Essa característica é uma novidade do grupo anterior, surgiu lá nos plateumintos. Então eles são formados por endoderme, mesoderme e ectoderme, cada um formando tecidos específicos, tá? Só que aqui, pessoas, eu tenho algumas informações que são importantes, que estão relacionadas ao fato de serem triblásticos. A primeira informação é que muitos pesquisadores, muitos estudiosos gostam de amparar o grupo dos nemátodas como sendo verdadeiramente o primeiro protostômio. Protostômio é uma característica que surge, né, a gente começa a denominar na classificação animal, no desenvolvimento embrionário, lá na fase de gástrula, na abertura do blastóporo. Indivíduos protostômios são aqueles que inicialmente surge a boca e só depois que vai se formar o ânus. Então eu só posso classificar de protostômio aquele indivíduo que tem boca e ânus, e a boca tem que ter surgido primeiro. Nos plateumintos, né, eu tenho um indivíduo que tem apenas a boca, não vai formar um ânus. Então é complicado eu classificá-lo como protostômio, tá? Então fica essa dica, mas aqui eu tenho boca e ânus e surge primeiro a boca, tá? São os primeiros e únicos animais, né, dessa escala que são pseudocelomados. Os plateumintos, eles eram acelomados. O que significa pseudoceloma? O pseudo, ele quer dizer falso, celoma, cavidade.
O celoma ele é uma cavidade aonde eu vou estar ali abrigando, né, os principais órgãos viscerais do indivíduo. Então, no nosso esqueminha aqui, né, o celoma desses indivíduos, ele está representado por esse espaço vazio dentro aqui da nossa imagem, ó, da nossa figura. Agora, por que ele recebe o nome de pseudoceloma? Porque esse celoma, ele está em contato direto com a endoderme. Eu não escrevi no nosso esquema, mas aqui é o tubo digestório e o que faz o delimitar desse tubo é a endoderme. Aí eu tenho o pseudoceloma e aí essa camadinha aqui que eu representei, ó, ela é a mesoderme. Então, quando a cavidade digestiva, né, a cavidade celomática, ela entra em contato com a mesoderme e a endoderme, eu chamo de pseudoceloma. Mas eu já tenho um isolamento completo da camada externa, que é a epiderme. Então fica a dica, informação extremamente importante. Outra novidade evolutiva é o fato deles apresentarem o tubo digestório completo. Esses indivíduos, eles têm a boca, tem o tubo digestório, tem o ânus. Alguns podem até mostrar formação cloacal. Boca e ânus. Então a gente classifica o tubo digestório como sendo unidirecional. Tá? E isso ajuda, né, ele ter uma melhor capacidade de aproveitamento de alimento, porque enquanto ele está comendo, aquele alimento está indo, ele não vai voltar pelo mesmo caminho, ele vai seguir aquele caminho, né, unidirecional. Tá? Isso é extremamente importante. Então, em termos de características, novidades evolutivas, talvez essas sejam as mais importantes, mas nós temos outras situações que também estão mostrando aí um aumento de complexidade, tá? A simetria bilateral ainda mantém, então são indivíduos que apresentam ali um grau de cefalização muito bem desenvolvido. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, lá nos plateumintos ele também é do tipo ganglionar, só que aqui o interessante é que esses gânglios que vão se concentrar na região da cabeça, eles vão se organizar em forma de anel. Então esse anel ele fica próximo, né, da região da cabeça e ele envolve, né, esse anel ele envolve, aqui não está representado aqui, ó, ele vai envolver o tubo digestório. E a partir dele eu tenho cordões nervosos. Eu vou ter um cordão nervoso dorsal e eu tenho um cordão nervoso ventral. Então lá eu tenho o anel, do anel parte um dorsal e um ventral, por toda a extensão do corpo do indivíduo. O sistema excretor, ele vai receber o nome de renetes. Aqui eles ainda são classificados como protonefrídeos, ainda é um sisteminha um pouco primitivo. Agora, esses renetes, eles lembram a estrutura de um H. Então ele pode também ser representado como tubos em H. E aí eu tenho, né, um percorrendo um lado esquerdo, o outro lado direito, da cabeça em direção ao ânus, né, e uma comunicação entre os dois na região mediana do corpo. Então tá aqui, eu fiz a representação, ó. Nós temos um tubo à esquerda, um tubo à direita. Esses são os chamados tubo em H. Analisando aqui a nossa imagem, né, a gente fez um corte transversal, e aí nós temos de fora para dentro, nós temos a epiderme, que eu coloquei de branco mais destacado aqui, ó. E a epiderme, ela tem um papel bastante interessante, né, de além de promover o revestimento externo do indivíduo, ele secreta uma estrutura que a gente chama de cutícula, que eu coloquei de azulzinho bem fininho aqui, que é uma estrutura que serve para aumentar a proteção desse indivíduo, né, no ambiente externo, que ele está lá, no ambiente em que ele vive, principalmente nos indivíduos que são parasitas. Então ele aguenta dentro do trato gastrointestinal do indivíduo, né, alterações de pH, por exemplo. Então ele não vai degradar a superfície desse indivíduo. Aí nós temos a mesoderme, por onde eu tenho os cordões nervosos passando, os tubos em renete, e eu também tenho os pontos de fixação para a musculatura desses indivíduos. Eu não representei aqui, mas o que vai predominar é uma musculatura do tipo longitudinal, tá? Aí nós temos o pseudoceloma, onde vão estar alguns dos órgãos estruturais, e aí mais internamente, né, percorrendo toda a extensão do indivíduo, nós temos o tubo digestório. Então, popularmente, eles são até normalmente referenciados como um tubo dentro de outro tubo. Isso é bastante interessante, pode ser uma referência em provas, tá? Não temos ainda uma estrutura específica, né, que desempenha as funções de respiração e de circulação.
Agora, desse ladinho aqui, nós vamos comentar um pouquinho a respeito de algo a mais da estrutura e falar um pouquinho da parte de reprodução. Lembrando, como esses indivíduos apresentam peculiaridades em relação às verminoses, reprodução vai ser melhor destacado em cada uma dessas verminoses, tá? Então vamos lá, todos os representantes estudados, eles são dioicos. Indivíduo dioico é aquele que apresenta a estrutura sexual em corpos diferentes. Então, além deles serem dioicos, eles também apresentam o dimorfismo sexual. Então, o macho e a fêmea apresentam estruturas corporais diferentes. Beleza? Então, destaquei essa informação aqui em cima. E todos os representantes que nós iremos estudar apresentam, durante seu ciclo de vida, o desenvolvimento indireto, tem a formação de um estágio larval. Fica essa informação também. Eu fiz aqui a representação de uma lombriga, né, como representando uma lombriga. A lombriga fêmea, ela é maior que a lombriga macho, normalmente ela tem de 25 a 30 centímetros. A lombriga macho, ela é mais curtinha, de 15 a 20 centímetros. E uma outra coisa que diferencia ela é que na região da extremidade do ânus, ela apresenta uma curvatura na estrutura, com alguns ganchos ali, que a gente chama de espículas sexuais, que serve para a fixação durante, né, a cópula desses indivíduos. Então fica claro aqui o dimorfismo sexual. E essa última figura, né, eu estou representando aqui, numa visão um pouco da visão longitudinal, né, a região da cabeça. Então aqui seria a estrutura da cabeça de uma lombriga. E o interessante é que na boca eles têm 3 lábios. Esse lábio e nessa boca, né, tem uma função quase que de fixação dentro, né, ali do hospedeiro, no local onde ele vai se tornar adulto. Bom, galera, a aula é simples, né? A ideia era passar para vocês um pouquinho sobre as características gerais. Então, na sequência, nós vamos fazer aqui aulas sobre verminoses, certo? Espera lá. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aulinha. Eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Vou ficar muito mais feliz ainda se você se inscrever no canal, então vou te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar um like nesse vídeo, acompanhar outros vídeos e, se possível, compartilhar. Você vai estar ajudando, né, o nosso canal e também, né, outras pessoas que não têm acesso a esse material. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meu canal no Facebook, no Instagram, onde eu também posto, né, alguns resumos, a gente vai ter um contato um pouco mais próximo. Beleza? Tá? Então, de coração, muito obrigado pela presença, bons estudos e fui!